Torcedor, seja muito bem-vindo para mais um programa do nosso Carcará News. Hoje, sexta-feira, fazendo aí um programa diferente para vocês, um vídeo novo. Hoje vamos conversar sobre a situação do Atlético, né? A última derrota para o Vitória no Carneirão, mais uma derrota, né? Onde pouco mais de 4 mil torcedores acompanharam mais um jogo desastroso do Atlético, né? Tivemos aí um time, na minha opinião, escalado de forma muito errônea, né? Com lateral direito improvisado no meio de campo. Jarles, insistência no atacante Jarles, né, que não faz um gol, não dá uma assistência, jogador muito fraco tecnicamente, esforçado, mas tecnicamente muito fraco, né? Ramires muito mal no meio de campo, parecendo que está jogando com preguiça, né? Mas aí eu não vou atribuir a culpa aos jogadores, mas sim à atual direção, né? Atual direção que não vem honrando os compromissos financeiros com os atletas, e a gente sabe que nem relógio trabalha de graça, né? Os jogadores não entram com a mesma motivação em campo para poder demonstrar o seu futebol da melhor qualidade quando se tem o problema financeiro, né? Quando o clube não honra seus compromissos, então vamos atribuir a culpa total à diretoria. Inclusive, o Antônio vai falar daqui a pouquinho o que ele achou do jogo, a opinião dele. Vai falar também do que essa situação como um todo do Atlético, né? Para onde está indo esse dinheiro, prestação de contas, etc. O Igor, da torcida Nação Carcará, também vai falar aqui com a gente, vai papear, vocês vão acompanhar. E logo em seguida eu vou mostrar o protesto da torcida, né? A torcida que fez um protesto. O pessoal do som tentou até abafar o protesto, né? Tentou colocar o som mais alto, mas não adiantou não. Eu consegui filmar, a TV Bahia conseguiu filmar, isso foi parar no Globo Esporte, etc. O protesto da torcida Nação Carcará para o presidente do Atlético. Eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, vocês vão acompanhar também, além das análises de Antônio Neto e de Igor Almeida, que vai falar um pouquinho também sobre o jogo e da situação atual do Atlético. O torcedor está muito difícil, está muito complicada. Temos aí 6 pontos a disputar, precisa vencer os 2 jogos e torcer por alguns tropeços, né? Mas o que o time vem apresentando do início do ano para cá, a gente não acredita muito, né? Espero que surpreenda a gente e que consiga fazer, né, esses 2 resultados aí, mas a partir de amanhã é muito difícil contra o Juazeirense, adversário direto. O Atlético deixou escapar aí 6 pontos, né? Contra o Itabuna em casa e contra o Vitória. 2 jogos que o Atlético apresentou os mesmos erros, principalmente na parte ofensiva. Então vamos lá, vamos começar o nosso papo falando com o Antônio Neto, que vai papear aqui um pouquinho com a gente e vai falar do que ele achou do jogo e também da situação atual do Atlético, bicampeão baiano, por que está desse jeito, né? E logo em seguida o Igor também vai dar a sua contribuição com relação a o Carcará. Fala, Alejandro e os meus amigos Carcará, né? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma pequena análise do que foi esse jogo entre Atlético e Vitória. Um jogo em que mais uma vez saímos derrotados, né? Eu acho que é, se eu não me engano, a quarta partida assim que a gente joga bem e não consegue a vitória. Eu não digo nem que joga bem assim, mas que é superior ao adversário, né? E a gente não consegue a vitória. Então, teve jogos aí que foram realmente terríveis, assim, né? Itabuna, acho que Itabuna, Jacuipense, Náutico e agora o Vitória. Isso mesmo, esses 4 jogos eu lembro que a gente jogou melhor do que o adversário, mas a vitória não vem. E o que importa, nós sabemos, é bola na rede e os 3 pontos. Por isso até o Vitória tem comemorado muito, né? E o nosso time, eu vou falar aqui um pouco individualmente de algumas peças do time, mas a gente teve alguns problemas, né? Fábio Lima não teve muito trabalho, também não pôde fazer muito na hora dos gols. Paulinho sempre joga bem, mas precisa do apoio também de outros jogadores ali para encostar, fazer a tabela e acompanhar o raciocínio de Paulinho. Não está acontecendo, isso termina prejudicando o desempenho dele. Nós temos também a zaga que não teve tanto trabalho assim, né? O Kaique e o Gilmar não tiveram tanto trabalho e nos gols não pôde fazer nada. O primeiro gol teve uma trombada ali de Gilmar com o Gamalho e o cara chutou lá a bola, pegou a bola sozinho lá nas costas de Paulinho. Me parece que tinha um jogador que vinha acompanhando ele, parou. Se eu não me engano, foi o Gustavo. E aí deixou o Diego Torres solto, né? E ele fez aquele gol. Não culpando o Gustavo, aí tem uma questão de poderia ter sido um volante que está ali, um jogador de meio de campo. Nosso meio de campo foi muito mal, na instante eu comento sobre isso. E o nosso lateral esquerdo também não foi muito bem. É um jogador que procura até jogar ali, mas as ultrapassagens ele não recebe a bola. Ele também é um tanto quanto não é tão veloz, né?
mas o rendimento também não tem sido lá essas coisas. Há quem prefira Edson, eu também gosto muito mais de Edson, mas às vezes é uma opção do treinador até pela altura, né? Nosso time é um time de baixinhos, e aí você bota Edson, mais um baixinho, e complica nas bolas aéreas. Para você ver, nossos dois gols a gente tomou em bolas aéreas, né? Um Gamalho ganhou lá em cima e o outro ele disputou lá por cima também, a bola sobrou. Mas enfim, foram cruzamentos dentro da área que a gente não conseguiu afastar. Esse problema de altura já vem de algum tempo e às vezes os treinadores, né, e os analistas, às vezes recomendam o jogador mais alto ali na defesa para fazer esse papel. Aí a gente vai para o meio de campo. No meio de campo foi um desastre, né? Lucas, que é um dos nossos melhores meio-campistas, não estava em uma noite feliz, não repetiu as boas atuações que ele sempre faz. Ramires não tem jogado muito bem, né? Ultimamente, e há um bom tempo, é um jogador já de uma certa idade. A gente sabe que ele conhece do futebol, mas o desempenho dele também tem sido ruim. E aí o Carajé tentou o Van, né, como meia, que tinha entrado de meia alguns jogos aí, tinha tido um bom rendimento. Na minha opinião, foi péssimo nesse jogo também. Então, o meio de campo muito ruim o nosso, não produziu, não ajudou, não fez muita coisa não. Então, foi horrível a atuação do meio de campo. Misael jogou bem, dos que jogam ali na frente de titular, foi um dos melhores, sem dúvida o que levou mais perigo, e tem feito boas partidas e tem levado perigo. Jarles também não fez mais uma boa partida, né? Fica ali como pivô, coisa e tal, trombando e tal, mas como sempre não dá muita conclusão nas jogadas, apesar de um chute que ele deu no primeiro tempo ali, com a perna esquerda. E Gustavo, que também não fez uma boa partida, e até foi substituído por Emerson, né? Que entrou, até melhorou um pouco o rendimento da equipe. Eu achei que Emerson produziu até mais do que Gustavo. Então, assim, de um modo geral, a gente pode dizer que o Atlético foi mal, né? Peça por peça, a gente olhando, foi mal. Mas esse mal do Atlético conseguiu ser melhor do que o time do Vitória, né? Então o Vitória vai muito, muito mal mesmo. O Vitória não jogou nada, a torcida está comemorando em virtude dos dois gols que achou ali no jogo, mas não jogou absolutamente nada. Como está fraco o time do Vitória, né? E aí a gente percebe por que está nessas posições aí. Não jogou nada. O Atlético dominou o jogo, quase todo, né? O Vitória teve os dois gols e um chute de Oswaldo ali no segundo tempo. A gente procura um destaque no Vitória, não acha, né? Léo Gamalho lá brigando e fazendo os gols. E o Diego Torres nas bolas paradas e aquele belíssimo chute que acertou. Lateral direito que botam lá em cima, a gente sabe que não é essas coisas todas, né? É um bom jogador, mas não para ser o melhor jogador disparado do Vitória é o Railan, que foi da Jacuipense, o qual a gente já jogou muito e fizemos muitos gols em cima dele, né? Inclusive na final, o primeiro gol foi ali do lado dele, lá na Jacuipense, e o segundo gol foi uma jogada de Emerson ali em cima dele que recebeu o pênalti, né? Então, assim, a gente deseja muito boa sorte a ele, é um jogador baiano, que sai do interior, vai para a capital, mas o Vitória está comemorando como se fosse um grande jogador, né? Espero que se torne, mas ainda não é. Eu acho que porque os outros estão tão ruins que termina ele se destacando. No mais, um time muito ruim mesmo, o time do Vitória. Eu não sei se classifica, né? Tem que mudar muito aí para ganhar da Jacuipense e galgar uma vaga. Então é isso aí, Leandro. Foi uma partida que mais uma vez saímos, né, na derrota. Eu não poderia deixar de falar da entrada de Robert, né? Para nós torcedores é sempre um prazer ter um jogador como o Robert, um ídolo, né? Sem dúvida um dos maiores ídolos dos últimos tempos, de toda a história do Atlético, né? Por ser o maior goleador e por tanta felicidade que nos deu. E entrou bem no jogo, teve uma bola que pegou, deu uma virada ali, mostrando que entende. E aquela assistência que ele deu para Misael, que a gente já conhece, Robert de muitas outras temporadas. A colocação do jogador é diferenciada, ele procura se desvencilhar do zagueiro, procura uma posição melhor para receber. É outra história, é outro jogador. A idade chegou, mas o conhecimento ele ainda tem. Então, tomara que ele melhore aí na parte física, que ele possa contribuir nesses jogos finais para que a gente consiga a classificação. Então, Leandro, em relação a esse jogo, é isso aí. Em relação à situação do clube como um todo, Leandro, é muito grave, né? Eu chego a dizer que é gravíssima, em virtude dos acontecimentos que a gente ouve, né? A gente não tem uma posição oficial do clube, então a gente não tem
informações concretas, mas o que a gente ouve é de alguns pagamentos atrasados, de insatisfação com o alojamento lá em Cachoeira, né? Insatisfação com o tratamento que recebem os jogadores. Enfim, é o que chega até a gente, mas não é de forma oficial, né? De um modo geral, a gente percebe os jogadores sem vibração, os jogadores com a cara fechada, sem ânimo algum, né? Enfim, isso não é bom. Bem diferente de outras ocasiões em que a gente via problemas fora de campo, mas a gente via um time vibrante e um time alegre. A gente não vê mais isso, né? Os jogadores não passam essa confiança. O semblante é realmente não só de preocupação, mas de tristeza. Enfim, não é uma situação boa, né? O presidente, a gente há muito tempo a gente não ouve uma entrevista do presidente também. Enfim, é uma situação que pega todos nós, né, torcedores assim, surpresos, né? Porque é um ano em que a gente considera que seria fundamental as boas campanhas em virtude do volume de recursos que o clube vai receber, né? E como diz o nosso querido amigo Adalto, né, é um ano em que talvez a gente tenha o maior desperdício de recursos da história do Atlético, né? Então eu fico também muito entristecido com isso. A gente não deveria, não poderia estar passando por isso agora, né? Eu não gosto nem. Veja que em todas as minhas falas aqui eu não falei em rebaixamento, porque eu não gosto de pensar nessa hipótese. Eu ainda prefiro acreditar que o time vai ganhar em Juazeiro no sábado e vai ganhar do Docimel e vai conseguir a vaga. A gente sempre tem que acreditar até o final, né? A torcida fez protesto, né? Claro que é um protesto pacífico e às vezes é necessário, foi justo e necessário, como sempre tem feito aí nos últimos tempos, né? Os protestos para tentar surtir algum efeito, né? A gente procura, não tem jeito, tem muito trabalho, né? E ver se os resultados aparecem. Só trabalhando é que os resultados aparecem, mas também precisa quitar as dívidas, precisa dar uma condição de trabalho melhor a esses profissionais para que os resultados possam aparecer. Enfim, eu acho que agora só nos resta acreditar nessa vitória. O Juazeiro é um velho freguês nosso, não tem nada demais, a gente viu que ganhou aí acho que foi do Docimel o último jogo, não foi jogando muito. Não, ganhou da Jacobinense. Do Docimel ganhou jogando muito mal, né? E ganhou da Jacobinense. Vamos agora aguardar, né, esse jogo de sábado para a gente ver o que será o nosso destino na última rodada. Tem as outras duas competições, já sabemos também o nosso adversário, né, que será o Atlético de Goiás. É um time também perigoso, é um time que tem recursos maiores, tem mais estrutura. Mas vamos ver, tudo é possível de acontecer nesse jogo também. E Copa do Nordeste, vamos tentar melhorar. A gente só fala em melhorar, 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 mas é isso que a gente aguarda, é isso que a gente espera. E agora o que resta é todos trabalharem em prol de um resultado no sábado, para que a gente possa continuar vivo no Campeonato Baiano. Então, Leandro, eu vou ficando por aqui e desejando a todos um bom sábado que venha com vitória, né? E que a gente possa ter um domingo mais feliz. Ultimamente a gente não tem tido dias felizes com o Atlético. Um abraço a todos. Salve nação! Venho através desse aqui mostrar minha total indignação com a atual gestão do Alagoinhas Atlético Clube, na figura principal do seu presidente, Albino Leite, o cara que fez de tudo para continuar na presidência do clube e não vem honrando seus compromissos, não respeita o torcedor, não tá nem aí. A preocupação dele parece que era apenas a receita que o Alagoinhas Atlético Clube ia ter nesse ano. E nós estamos nessa situação aí, ó, brigando na parte de baixo da tabela. Presidente, resolva o seu problema, corra atrás. Nós não vamos aceitar o Atlético nessa condição que você quer deixar, que você largou de mão. Ganhar da Juazeirense amanhã é obrigação. Motive os jogadores, pague o que você tem que pagar e vão em busca da classificação, viu? Não vamos aceitar também campeonato como a Copa do Nordeste ser largado de mão, a principal competição regional do país no primeiro semestre. Torcedor merece respeito.